Considero que o reality show é o mais bem sucedido formato de convergência. Ele já nasce numa era transmídia. Todos os conteúdos relacionados ao reality show estão dispersos, estão circulando na televisão, estão circulando na internet, envolve também o telefone fixo, o telefone celular, enfim. Dentre os reality shows, eu acho que o exemplo mais eloquente e talvez mais exitoso é justamente o Big Brother, que já foi comprado por mais de 50 países, que aqui no Brasil, na sua edição de estreia em 2002, teve uma audiência de 49%, o que não é pouca coisa. Isso dá ideia da potência desse formato, né? E independentemente dos conteúdos que ele coloca em circulação, a gente precisa reconhecer que ele tem uma configuração ou uma forma também muito competente, muito eficiente. É uma forma muito interessante de você compatibilizar dois regimes de fruição da televisão, que eu costumo chamar de o regime do olhar com o regime da olhadela. O regime do olhar é esse regime onde você tem uma fruição mais atenta, mais concentrada, que você liga a TV para assistir uma determinada coisa. E o regime da olhadela é esse regime que você está de uma maneira mais dispersa, mais desatenta. Então ele consegue, na verdade, com essa forma dele, articular, nesse momento de transição da televisão, experiências de fruição muito distintas. E por isso eu acho que ela é uma forma tão poderosa e que continua, a despeito de já estar bastante desgastada, atraindo muita audiência. Eu sempre achei que o Big Brother fosse uma porta para uma válvula, um caminho, assim. Eu era cabeleireira, tinha um salão em Nova Descoberta, estou ainda, né? Tinha um salão pequeno em Nova Descoberta, eu e mais um funcionário, e assim, eu pensava, como meu Deus, que eu posso melhorar a minha vida? Porque minha vida era muito gostosa, mas eu vivia devendo um cartão de crédito, quando até o passado eu corria, eu dizia, ai meu Deus, eu ia cortar minha energia. E assim, era uma maneira de mudar a minha vida financeiramente, né, falando. Tava sem fazer nada, tinha acabado de chegar de um intercâmbio de 1 ano e queria dar um gás na minha música, né, pra ver o que acontecia, assim. Então foi meio que uma maneira mais rápida, vamos colocar dessa forma, de movimentar o que já estava acontecendo antes de eu ir pro intercâmbio, mas era uma coisa pequena. Eu morava em Vitória e Santo Antão, então não morava em Recife, então a coisa acontecia por lá e lá ficava. Então eu queria trazer pra cá, a maneira de trazer pra cá foi participando do Astros. O que realmente me despertou a vontade de participar do programa foi a possibilidade de mudar de vida, de ganhar grana. Afinal de contas, quem é que não quer ganhar dinheiro? Despertou a vontade, acredito eu, de participar do Superchef foi exatamente o desafio de participar de uma coisa que você não sabe se tem competência para aquilo ou não. Então, além de um prêmio que é bacana, você tem a possibilidade de dar um up na sua profissão. Você acredita, antes de participar de um programa desse, que você pode receber convites e que aquilo pode vir ou não a ser uma coisa muito boa na tua vida. Fora o desafio pessoal, que você quer realmente disputar com outras pessoas tão qualificadas ou mais, um programa que tem uma visibilidade nacional. Quem participa de um programa com confinamento é como se tudo se multiplicasse por 1 milhão. Assim, as coisas boas são 1 milhão de vezes melhores, as coisas ruins são 1 milhão de vezes piores. Então assim, é assim pra tudo que está acontecendo lá dentro. Quando você sai, você já tem aquele choque da vida real. Só que o que é legal é que você consegue separar o que aconteceu lá dentro, o que está acontecendo aqui fora, e a experiência que você teve lá, a pressão que você viveu, você consegue absorver e fazer com que isso sirva para outra experiência durante a sua vida. Estar lá dentro realmente foi muito desgastante. Mexeu com o meu estado físico e emocional. Eu nunca tinha passado fome, nem sede, nem nunca tinha passado tanta pressão. Então, assim, existia uma energia muito grande da concorrência e isso me afetou muito. O confinamento ele pesa quando você precisa tirar uma dúvida ou você precisa de um amparo de um parente. E você não tem. Você está só e quem está do teu lado é teu concorrente, queira você ou não.
quando eu entrei para fazer o Astros, eu era muito novo, eu tinha 18, sabe? Então eu tinha acabado de voltar de uma fase totalmente diferente da minha vida. Então eu tava, sabe? Eu tava querendo respirar algo que me fortalecesse, que me completasse. Então eu achava que o Astros era uma das saídas. O confinamento já é uma coisa muito triste. E aí você sabe que você não tem um verdadeiro amigo ali dentro, é pior ainda. Eu acho que foi a pior coisa da minha participação foi o confinamento, ainda mais eu, que gosto de comunicar, que gosto de falar tudo que eu sinto, e ali você tem que se prender. Sobre a questão do reality show, eu procurei ler um artigo científico, né, de uma autora, de uma psicóloga, mestre em psicologia clínica, Marília Pereira, da Universidade Paulista, e ela traz 2 aspectos importantes em relação a esse assunto. Um é de quem participa e o outro é de quem assiste, né? O de quem participa, ela fala da questão da subjetividade, né? Daquilo que é próprio do indivíduo que vai viver num mundo que não é o mundo real, né? E na saída desse mundo criado, imaginário, pensado, né? Ela volta para o mundo real com questionamentos de uma vida que não é dela, uma vida que ela viveu que não é dela. E isso pode gerar conflito dentro desse processo, né, do que é real, do que não é real e do que é vivido e não vivido. Ela trata desse assunto como algo que lá fora a sua percepção de mundo vai ser do mundo em que ela vivia antes de entrar no reality show. E o que ela viveu no reality show é algo que muitas vezes toca a efemeridade, toca muitas vezes as fragilidades humanas, ela trata da questão do choro dentro, compulsivo dentro, das relações estabelecidas dentro, do que é bom, do que é mal, do que é ruim, né? E ela vai trabalhar um pouco isso, as relações fragilizadas que se tem, efêmeras, ela vai trabalhar um pouco disso. Na perspectiva de quem assiste, ela traz a comparação com a questão da Grécia e da Roma Antiga, né? Onde as pessoas tinham a necessidade de conhecer a vida do outro, de falar da vida do outro, de interferir na vida do outro. E, de certa forma, o espectador se sente um pouco dono daquilo que ele está assistindo. E ela coloca isso como algo que, nessa questão da contemporaneidade, do mundo moderno, isso, de certa forma, traz uma satisfação para quem assiste. Mas depois, quando a pessoa sai, quando acaba o programa, ela esquece um pouco daquele programa e ela aguarda esse novo modelo que vai surgir com um novo programa. Eu acho que minha vida é a mesma. Eu mudei depois do programa. Você acaba amadurecendo mais tempo, você acaba compactando a tua maturidade em 2 meses e você você sai de lá com outros valores. Todo mundo que é acostumado a Big Brother, aos reality shows da Globo, são acostumados a prêmios para cada colocação, primeiro, segundo, terceiro. Pelo menos no formato do Aprendiz, não. Você cresce durante o programa, você cresce com viagem, você cresce lidando diretamente com o presidente de empresas. Você cresce tendo a visibilidade do seu trabalho de forma nacional. Talvez se eu não tivesse participado do programa, eu não teria chegado onde eu cheguei tão rápido. Talvez até chegasse, mas eu pulei muitas etapas, podendo mostrar para o Brasil inteiro minha qualidade. Eu poderia dizer que o que mudou na minha vida após a participação foi uma certa valorização da minha imagem. Eu já trabalhava como modelo antes e as pessoas uniam a imagem do Leon ao Leon do programa. Eu vi um sonho. Assim, hoje eu vivo uma realidade daquele sonho que eu vivi, né? Hoje eu tenho uma restaurante de beleza, tem 15 funcionários. E eu tinha né? O que eu acho que eu mudei depois que aconteceu o programa? Sendo bem sincero, porra nenhuma. Porra nenhuma mesmo. Sendo bem sincero, nada mudou, continuou a mesma coisa. Eu não fazia o perfil do programa. E assim, o pós foi bacana, porque assim que eu voltei, eu entrei na faculdade de produção musical. Então muita gente reconheceu do Astros. Até hoje acho que eu sou conhecido na faculdade como o menino do Astros, entendeu? Na verdade, você continua com a mesma vida de antes. Só que eu agora me sinto muito mais seguro na minha profissão. Então eu encaro já desafios muito maiores. E eu acho que isso é o bacana depois do programa. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço. Hoje eu consigo pagar meus cartões de crédito e eu não corro da selfie, né? Então, eu só tenho a agradecer aquela oportunidade. Essa questão
da visibilidade, né, das pessoas que participam de reality shows e que depois conseguem ascensão profissional. Eu penso que existem duas vertentes que, na verdade, estão interligadas. A primeira, que tem uma relação com a sociedade de espetáculo, né, que é uma questão própria desse tempo que a gente vem vivendo. Ou seja, as pessoas, para elas existirem, elas precisam se destacar, elas precisam ser diferentes, e aí vale tudo, né? Qualquer recurso é válido. Então, há uma tentativa e uma criação de estratégias onde essas pessoas possam emergir a partir de suas imagens, né? E aí não vale tanto o ser, mas o que você parece ser. E talvez a propagação desses reality shows, eles fortaleçam essa estratégia. Isso é uma coisa. A outra questão, que talvez, que aí tem mais a ver com um olhar de recursos humanos, essa vertente mais do trabalho, diz o seguinte, vamos pensar, você para hoje conseguir lugar no mercado, você tem que ter um diferencial, não é isso? Então, não adianta eu ter uma formação que todo mundo tem, eu preciso ter essa formação e algo mais. E a participação num programa de TV, onde eu sou visto, aí a gente começa a fazer o link lá com a sociedade do espetáculo, né? Onde eu sou visto, traz esse diferencial para mim. Na verdade, eu passo a ser visto, né? E, de certo modo, a minha formação, eu estou agregando um valor. A leitura que eu consigo fazer a respeito dessa ascensão ou dessa emergência, né? Ela é positiva nesse sentido porque ela te traz aquilo que a gente precisa nos dias de hoje, né? Da visibilidade e a questão de você poder demonstrar características que você tem que provavelmente vão ser fortalecidas em função dessa participação. A little bit of that, me and you, pictures on the wall to make sure that I do remember everything. Eu acho que o ser humano, em qualquer função que seja um reality show profissional, seja um reality show pessoal, alguma balada, esse tipo de coisa, eu acho que a pessoa tem mesmo que se colocar à mostra. Eu acho que a gente não deve se envergonhar de ser o que é. Eu sempre sou muito feliz, porque eu vivi aquilo intensamente. Eu acho um absurdo as pessoas que têm uma oportunidade de ter participado daquele programa e não ter tirado nada, né? Nem maturidade, porque depois sai falando mal do programa. Pra mim, o Big Brother foi perfeito. Eu colhi frutos. Assim, eu colhi o que eu plantei lá dentro. Eu sou aquilo que eu fui lá dentro. Minha primeira dica pra quem quer entrar em reality show é o seguinte: pesquise o máximo que você puder para você poder entrar num barco onde você pelo menos esteja conhecendo alguma coisa. Se tem consciência, se a pessoa tem personalidade, eu acho que vai. A perder não tem, então a gente não sai com menos do que entrou, muito pelo contrário. A gente sai com mais. Se não sai com mais dinheiro, se não sai com maiores prêmios, a gente sai realmente uma pessoa muito melhor. Se você tem o desejo de participar de um reality show, sonhe. Sonhe, deseje e não deixe que jamais ninguém, em momento nenhum, possa falar para você que você não é capaz de alcançar a sua meta. Porque nós somos o que desejamos ser. Eu desejei tanto aquilo, eu sonhei tanto com aquilo que eu consegui. Se você quer, foque naquilo, deseje que um dia sua hora vai chegar. Make you feel alright.